A paz de Cristo, queridos, hoje estamos aqui em mais um devocional diário chamado Palavra de Vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, que Deus vai falar ao nosso coração, amém? Eu quero compartilhar com você, eu sou o pastor Alexandre, eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio, capítulo de número 32. Diz assim a palavra: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. É perfeita. Meu Deus. E todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Ele é justo e reto. E aí ele no verso de número 5, algo acontece. Corromperam-se contra ele os seus filhos, já não são mais seus filhos, e isso é a sua mancha, geração perversa e depravada. Aí ele continua dizendo, no verso 7, ele fala, lembra-te dos dias antigos. Verso 8, quando o Altíssimo distribuía as heranças, fixou limites. Verso 9, pois a porção do Senhor é o seu povo. Verso 10, achou numa terra deserta, que ele fala de Jacó, achou numa terra deserta, numa terra árida e de ventos uivantes, rodeou-o, instruiu-o, guardou-o como a menina dos seus olhos. Que coisa linda, queridos. Verso 11, como a águia desperta sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, e estendendo as suas asas, toma os seus filhotes e leva-os sobre as suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Verso de número 15. Engordando-se Jerusalém, que é uma das formas de se relacionar a Israel, né? Engordando-se Jerusalém, deu coices. Engordou-se, engrossou-se, cobriu-se de gordura e deixou Deus que o fez, desprezando a rocha da sua salvação. Verso 17, sacrifícios ofereceram, não a Deus. Verso 18, existe outra tradução que diz, ofereceram a demônios, a outros espíritos. Abandonaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te formou. Ao ver isso, o Senhor se irritou. Provocado a ira por seus filhos e suas filhas, disse, esconderei deles o meu rosto e verei qual será o seu fim, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. A ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus. Olha só, como é que provocaram ciúmes a Deus? Zelo. Essa palavra no hebraico é kifna ou kiná, né? Que significa zelo ou ciúme. E com os seus ídolos me provocaram a ira, também farei que tenho ciúmes daquele que não é povo. E é interessante, queridos, que ele faz, quero concluir esse pensamento, essa palavra dizendo, lá no verso 28, dizendo, o meu povo é gente que perdeu o bom senso ou que perdeu o propósito, e neles não há entendimento. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Os próprios inimigos o confirmaram. A sua vinha não é a vinha
a sua vinha é a vinha de Sodoma e provém dos campos de Gomorra, ou seja, de perversão. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos. O seu vinho é ardente veneno de répteis, de peçonha cruel, de víboras. Não está isto guardado comigo e selado nos meus tesouros? A mim pertencem a vingança e a recompensa, ao tempo em que os seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porém, o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. Que coisa linda, queridos, que palavra! Aqui nessa palavra, queridos, Moisés é também conhecido como o Cântico de Moisés, né? O Cântico de Moshe, de Moisés. E nessa palavra, Moisés aqui, ele está concluindo um texto que ele começa alguns capítulos anteriores, em que ele apresenta a Deus o povo e faz os céus e a terra como testemunhas, que apresentava ao povo a bênção e a maldição, apresentava ao povo a vontade de Deus e aquilo que não era vontade de Deus, apresentava ao povo a palavra, tanto é que lá no comecinho ele faz o Shema era um rito hebraico, né? Uma liturgia hebraica, que falava do ouvir, o guardar e ouvir a palavra do Senhor. E aqui Moisés ele falou: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca. Então ele vem aqui num despertamento profético. Moisés, ele vem despertar o povo, ele coloca os céus e terra como testemunhos, como ele diz em Deuteronômio 30 também, assim como fala também Isaías, no capítulo 1 de Isaías, ele diz assim: ouçam os céus, isso Isaías fala também, ouçam os céus, preste atenção à terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei se voltaram contra mim, até mesmo o boi que conhece seu dono, né? E o jumento que conhece o cuidado do seu Senhor, mas Israel não conhece o seu Senhor e nem o cuidado que tenho com ele. Então, queridos, aqui, tanto Isaías quanto Moisés, esses profetas, eles se levantam no momento de despertamento e de levantar uma voz profética para que o povo pudesse se sensibilizar da vontade de Deus. E aí a palavra ela fala: olha, goteja a minha doutrina. Ele fala que a doutrina, a palavra do Senhor, são como gotas de orvalho que vão dando vida à relva, à erva do campo. A palavra de Deus, ela vai trazendo essa vida por meio do Espírito Santo que flui na minha vida e na sua vida, queridos. Amém? Então o Senhor, ele vem trazendo aqui uma palavra, e no verso 4 ele fala: olha, ele é a rocha, que a obra dele é perfeita. A obra do Senhor é perfeita. Embora você possa não estar entendendo algumas coisas que aconteçam com você na sua vida, eu venho dizer para você, como um profeta, como um homem de Deus diante do Senhor, que a obra dele é perfeita. A obra do Senhor, ela é perfeita. Talvez você não entenda hoje, como diz a palavra em Provérbios, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá, pois, o homem entender o seu caminho? Talvez você não entenda hoje o seu caminho, mas a obra do Senhor é perfeita. Amém, queridos? Mas você pode não entender o seu caminho, mas você pode entender a vontade de Deus. Você pode entender o que Deus espera de você. Você pode entender o que é necessário ser feito. Amém, queridos? O que é necessário. Veja bem, o que é necessário é diferente daquilo que você deseja. Nem sempre aquilo que você deseja, olha só, é necessário. E nem sempre aquilo que é necessário você deseja, mas é necessário que você faça. Eu e você precisamos fazer o que é necessário, mesmo que não desejemos fazer. Amém, amado? Mesmo que não desejemos fazer. E é isso, esse chamamento de Deus para mim e para você hoje. Olha, faça o que é necessário. Mesmo que você não seja a sua vontade, mesmo que não seja a vontade do seu coração, porque a palavra também fala em João 12, 24, que o grande triunfo, na verdade vos digo, Jesus Cristo fala isso,
que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica sozinho, mas se morrer, dá muito fruto. Então Deus quer que você dê realmente muito fruto, morrendo para as suas vontades, morrendo para a sua própria opinião, para os seus desejos. Ele quer transbordar na sua vida. E hoje o chamamento dessa palavra, ele está dizendo assim: olha, a obra do Senhor é perfeita e todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Porém, apesar de tudo isso, o povo muitas vezes se perverte ou se desvia da sua palavra, se desvia da sua vontade, e diz a palavra que eles foram um povo que engordaram. O que significa? Engordou Jerusalém, no verso 15. O povo se fartou demais de tantas coisas. Sabe, queridos, eu vou te dizer uma coisa. A palavra do Senhor, na palavra nós aprendemos que a palavra, o verbo, Jesus, a palavra é pão para nós. A palavra é o alimento principal para nós. Só, queridos, que nós estamos nos alimentando com tantas outras coisas, estamos nos empanturrando antes da refeição principal, com tantas outras coisas inventadas por nós mesmos, estamos inventadas por nós mesmos ou por estruturas, estamos nos empanturrando, que não conseguimos comer o prato principal. E o Senhor quer que você coma do prato principal. Às vezes nós nos empanturramos com torrada, nos empanturramos com doces, nos empanturramos com tantas outras coisas. Vejam bem, são coisas que até mesmo podem ser gostosas, coisas boas, mas elas não representam o que é necessário para você, o que é necessário para a sua vida, o que é necessário para a sua casa, para o seu espírito, para a sua alma, para o seu corpo. E às vezes estamos nos empanturrando com essas coisas, e como Israel se empanturrou de outros critérios, de determinadas coisas, que se afastou do Senhor, diz a palavra que eles acabaram desprezando a Deus porque faziam sacrifícios não a Deus, né? Não faziam sacrifícios, faziam a eles mesmos, faziam a outros espíritos, a demônios até, mas eles não estavam sacrificando ao Senhor, porque eles estavam se empanturrando e não tinham mais o tempo de comer da palavra de Deus, daquilo que é puro, é genuíno, que vem direto do trono do Senhor. Cuidado com as coisas que te empanturram e que eles até mesmo causam uma falsa sensação de que você está cheio, mas você não está nutrido. Veja bem, você precisa estar mais do que cheio, você precisa estar nutrido. A nutrição é algo que vem na medida certa. Às vezes você vai numa nutricionista e ela vai falar para você: olha, é necessário apenas que você coma isso, mas na dose certa, na quantidade certa. Mas nós chegamos ali naquele momento e estamos tão acostumados, né? Estamos tão acostumados a nos empanturrar com tantas coisas gostosas. Veja bem, são coisas que nós gostamos, são coisas que nós até desejamos. E nos empanturramos, só que não nos sobra, acaba não nos sobrando tempo de comer o principal na dose certa e da maneira certa. Ei, veja bem que Deus está falando para mim e para você. Eu e você precisamos nos alimentar da palavra certa, da palavra de Deus. Nós precisamos ir até a palavra e mergulhar nessa palavra e não nos distrairmos com coisas que nos empanturram ou coisas que nos ocupam e deixarmos de buscar a simplicidade que há no Evangelho, porque é profundo tudo aquilo que Deus quer para você. Deus quer te levar a níveis maiores, mas você não vai conseguir estar nutrido o suficiente diante das exigências das lutas da vida, se você continuar a se empanturrar com coisas que não te levam à intimidade, não te levam ao secreto com Deus, não fazem você mudar o nível de mergulho em Deus. O fato de você se empanturrar com muitas coisas não significa que você está devidamente nutrido para que você possa suprir as necessidades. E é isso que Deus fala aqui ao seu povo nessa palavra. E aí ele faz uma exortação. Olha, abandonaste a rocha que te gerou, esqueceste do Deus que te formou. Todas as vezes que eu crio na minha rotina coisas, eu vou criando determinadas coisas que me tiram daquilo que Ele gerou para a minha vida, que Ele criou, que Ele formou dentro de mim, que Ele estabeleceu.
eu estou me afastando dele, abandonando a vontade dele. E nós precisamos entender que a palavra ela é suficiente. Em Filipenses 2, verso número 9, o Senhor ele fala: pelo que também Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Yeshua todo joelho se dobre, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É interessante que Deus ele coloca o seu nome acima de todas as coisas. Só que, olha só o que diz no Salmo 138, verso de número 2, diz que ele engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. O que significa isso? Nem ele mesmo muda a sua palavra, nem ele mesmo muda o que está escrito, nem ele mesmo muda aquilo que nutre você. Veja bem, não existe ninguém que tenha autoridade de dizer para você o que nutre, o que não nutre, de forma diferente do que diz a Escritura. A Escritura ela é suficiente para você. Cuidado com aquilo que te empanturra e que não deixa você ser nutrido por aquilo que é principal, que é a palavra e o Espírito dele. Veja bem, a palavra sozinha também não adianta, precisa vir regada, sabe, regada no óleo do Espírito Santo, da busca da presença, da face e da companhia dele, todos os momentos, e sermos conhecidos como menor que aqueles que andam com Deus. E é tão bom que fôssemos conhecidos sempre assim. Poxa, olha lá aquela mulher que anda com Deus, aquele homem que anda com Deus. Amém, queridos? E diz a palavra que quando eles fizeram isso, eles começaram aquela série de regras e coisas que foram criadas e que não foi Deus que havia criado determinadas coisas. Fala que, verso 21, a ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus. Sempre que eu coloco algo, alguma atividade ou coisa, ou rotina que não foi algo que foi gerado em Deus, criado, eu acabo causando ciúmes nele, porque ele fala: poxa, eu quero você para mim, você é minha, você é meu, eu paguei um alto preço por você naquela cruz. E é isso que Deus espera de mim e de você, né? É isso que Deus espera. Só que Deus ele é tão tremendo que, apesar de determinadas coisas, como ele diz assim: olha, a vinha deles, o seu vinho é veneno, ou seja, aquilo que eles têm bebido não tem sido algo puro. Algo puro. Deus quer algo assim para mim e para você. E assim foi com o povo de Israel aqui. E nós não podemos nos conformar com aquilo que de alguma forma nos envenena quando deveria nos nutrir. Ou aquilo que, em vez de nos dar descanso, nos tira a paz, a tranquilidade de podermos coabitar com Ele, com a nossa casa, com a nossa família e vivermos simplesmente aquilo que Deus tem guardado para nós. Cuidado com as invenções, toda invenção precisa de exibição. Comentei aqui na palavra do dia de ontem, sobre aquela mulher cirofenícia, que tanto naquela cura quanto na cura do homem surdo e gago, que Jesus Cristo ele faz questão de não se exibir. Ele não queria se exibir. Ele queria que as pessoas... Ele não queria exibir os milagres, melhor dizendo, não queria isso. Ele queria falar quem ele era. Ele queria mostrar quem era o Deus que havia enviado ele para a terra. Ele queria que as pessoas entendessem princípios e conhecessem a pessoa dele, a pessoa de Deus revelada nele. Vocês estão entendendo isso, queridos? E é isso que Deus espera de mim e de você. Só que a palavra ela fala assim: olha, o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. Eu quero encerrar essa palavra aqui. Independente das coisas que tem te empanturrado, te enchido, você tem até tido uma sensação de que você não consegue fazer mais nada, você não consegue mais. Você está tão empanturrado, você não consegue comer mais nada, porque não dá tempo de você ler a palavra, sempre tem alguma coisa para fazer, não dá tempo de orar, não dá tempo de mergulhar em Deus, não dá tempo de nada, não dá tempo de curtir as pessoas que você ama, não dá tempo. Você não consegue, porém o Senhor ele fala assim: o Senhor fará justiça ao seu povo e terá compaixão dos seus servos. O Senhor tem compaixão de mim e de você. Ele é um Deus de amor, um Deus perfeito, maravilhoso. Que a paz de Cristo seja na sua vida.
que você possa ser nutrido todos os dias por esse despertamento, como disse Moisés e Isaías. Ouçam os céus e ouçam a terra, despertem a terra, que nós não sejamos nunca aqueles filhos que se rebelam contra Ele, mas que sejamos conhecidos como aqueles filhos que ouvem a sua voz. Ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes, como diz em Gálatas 1:10, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós precisamos, no nosso dia a dia, tomar algumas decisões para agradar a Deus e às vezes vamos desagradar alguém que amamos. Isso é inevitável se amamos verdadeiramente a Deus. Que a paz de Cristo seja com você. Que a palavra do Senhor possa nutrir você. Que hoje seja um dia maravilhoso. Que você tenha um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Shalom. Que a bênção de Deus seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.